Olá, eu fiz esse vídeo para explicar um pouco mais do funcionamento da guia de entrevistas, material que você que fez o curso do GP1, né, Gestão de Pessoas e o Enneagrama, recebeu via e-mail e viu inclusive no próprio curso. Como o nome já diz, essa é uma guia de entrevistas, então ela não é um questionário que vai dar o diagnóstico do tipo. Existem outras ferramentas com essa proposta, nós brevemente lançaremos também o nosso próprio questionário que dá diagnóstico do tipo, mas esse não é o intuito dessa ferramenta. Essa ferramenta, embora o formato dela esteja em questionário, ela, como o nome diz, é uma guia de entrevistas. Então ela vai ser útil se você fizer uma entrevista com a pessoa, com o objetivo de identificar quais são as principais emoções, 3 ou 4 principais emoções, ou como a gente chama, as principais competências emocionais da pessoa. Quando você entrega material, ele tem 20 perguntas, certo? Cada uma delas com 9 respostas na ordem dos tipos, Mumu. Ou seja, quando você entrega esse material, a pessoa leva uns 15 a 20 minutos para preencher e na penúltima folha tem um gabarito. Esse gabarito mostra exatamente a tendência das respostas, certo? Claro, quando você olha o gabarito, você vai ver lá, tem mais resposta 6, mais resposta 7, isso indica uma tendência ao tema do 6, medo, ou ao tema do 7, a gula. Isso não quer dizer que a pessoa seja um tipo 6 ou seja um tipo 7, por isso a entrevista. Então, a pessoa preencheu, leva uns 15, 20 minutos para preencher esse material, você marca com ela um outro momento, né, no máximo 3 a 4 dias após o preenchimento, para que você faça essa entrevista que vai te tomar em torno de 20 a 30 minutos, ok? Esteja numa condição em que você esteja disposto a escutar o outro, perceber o outro, a congruência das respostas. Então você está com o questionário, a guia de entrevistas preenchida e vai começar a entrevista. Eu normalmente começo com a primeira pergunta, até para saber para onde isso vai dar. Digamos que na primeira pergunta que diz o seguinte: eu tenho por hábito, a pessoa tenha respondido 2 respostas, que é possível, né? 1 ou 2 respostas por pergunta. E ela respondeu: eu tenho por hábito manter as coisas em ordem, resposta do ponto 1, e também o 6, analisar os prós e os contras. Então a pessoa está na minha frente e eu pergunto: e aí, como é que é isso para você? Você respondeu a 1 e a 6, manter as coisas em ordem e analisar os prós e os contras. Se ela me responde assim: não, eu mantenho as coisas em ordem, porque se eu não mantiver em ordem, quando eu procurar não sei onde vai estar. Ela está me apontando através da expressão dela que isso está muito menos para a raiva e muito mais para o medo. E como é que eu percebi isso? Através da expressão, da congruência da expressão. Se fosse mais raiva, ela teria tido uma atitude mais tensa. Não, se é para fazer certo, para que fazer errado? Né? Manter as coisas em ordem, não é esse o objetivo? Então as tensões vão te dar indicativos e você vai, usando o seu feeling, investigar esses indicativos. Digamos que eu tenha percebido na resposta que está mais para medo do que para raiva. Beleza, e aí vamos para o gabarito, penúltima página. E aí eu percebo onde mais no gabarito ele respondeu 6 ou 1, certo? Tem aqui o gabarito, 6 ou 1. Eu percebo, na realidade, 6 é o que eu estou procurando, que na 6ª pergunta ele também respondeu 6, medo. Então eu pulei da primeira, notem bem o que eu estou fazendo. Eu estou pulando da primeira pergunta para a 6ª. Eu nunca vou seguir a ordem das perguntas. Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, porque isso não vai dar em nada. Você vai usar esse material para você investigar. A ordem da sua investigação é você quem dita. Então agora, nesse exemplo, eu estou investigando o tema do medo. A primeira pergunta levantou essa lebre, vi no gabarito que na 6ª pergunta ele também respondeu 6. E aí vamos para a 6ª. A 6ª pergunta diz o seguinte: acho que as pessoas gostam de mim, e você respondeu 6, porque sou leal e confiável. Como é que é isso para você? Novamente, no ato de responder, eu quero ver nele a congruência do tema que estou procurando no medo, ansiedade, preocupação. Ainda não estou satisfeito. Onde mais ele respondeu medo? Vou novamente para o gabarito e percebi que na 13ª, lembrando, eu saí da primeira pergunta, fui para a 6ª, estou indo para a 13ª pergunta. Na 13ª diz o seguinte: qual a relação entre pensar, sentir e fazer que mais coincide com o seu modo de ser? E você respondeu 6. Percebo possíveis riscos e ameaças e me posiciono para eliminá-los. Como é que é isso para você?
até que eu me sinta confortável em dizer, não, realmente medo é uma das emoções. Pode até ser que ele não seja um tipo 6, mas medo é uma das emoções. No inteirinho, eu também percebi que há uma possibilidade da raiva ser uma emoção também, uma emoção secundária ou até mesmo tipo 1. Onde ele respondeu 1 no gabarito, volta ao gabarito, e eu percebo que no gabarito ele preencheu 1 na resposta 3. Então, olha, eu fui da primeira pergunta para a sexta, da 13ª, estou voltando agora para a segunda ou terceira, certo? Mas que jogo é esse? Na verdade é o seguinte, quando eu estava investigando o medo, eu estava na primeira pergunta, né, 13ª e assim por diante. Agora eu estou investigando outra coisa, estou investigando a raiva, começou uma nova investigação, uma nova ordem. Então voltei lá para a terceira pergunta, porque agora estou investigando outra emoção. E isso você vai fazer a cada investigação. O teu feeling vai ser a guia pela qual você vai escolher o que você vai investigar. Com essas 20 perguntas, você tem material suficiente para investigar. E faça perguntas, inclusive, abertas. Como é que é isso para você? Me dê um exemplo. E principal, não é o que a pessoa fala, é como fala. Como nós vimos no curso, certo? A expressão que ela faz. Mas como é que eu vou lembrar de tudo isso, Márcio? Não se preocupe com isso. Você tem uma área no cérebro reservada para detecção de face e percepção disso. Lembra que ninguém faz curso de emoticon para usar no WhatsApp. A gente sabe o que essas expressões significam. O que nós temos que mensurar é a congruência, é a capacidade de perceber a congruência entre o que a pessoa fala e como ela está falando. E nem sempre você vai ver congruência. Às vezes você vai ver as pessoas respondendo uma pergunta com uma resposta 7, mas quando você pergunta para ela como é isso para você, você vê que tem outro elemento, que talvez fosse muito mais a inveja ou a raiva. E aí, baseado no teu feeling, você vai investigar. Você vai investigar até se sentir confortável. Chegou um momento que você vai se sentir confortável. Não, percebi nessa pessoa medo, raiva e orgulho. Ok, tem que dar um feedback para ela. Se é uma entrevista de emprego, se é um processo seletivo e isso está sendo usado como ferramenta auxiliar, provavelmente você não precisa dar um feedback. Mas digamos que seja alguém da tua equipe, né, que preencheu a guia de entrevistas com o objetivo de você dar um feedback. Na última folha, você tem ali literalmente uma guia para feedbacks, né, prontinho. Em vez de você falar para a pessoa, olha, raiva, medo, inveja, são palavras que a pessoa não tem como digerir direito, você vai usar as palavras que estão aqui. Olha, uma das coisas que eu percebi em você, e esse é o ponto, eu não estou dizendo que a pessoa é isso ou aquilo. Uma das coisas que eu percebi em você, né, nessa entrevista, é que você tem um elemento de prudência. O positivo, na parte superior está o positivo, é que te deixa alerta, né, ligado e atento ao que está acontecendo ao redor. Mas você sabe, né, às vezes está em excesso e esse estado de alerta pode ficar negativo, pode se transformar em algo hipervigilante, desconfiado, controlador e botando dúvida. Tudo isso está aqui prontinho para dar o feedback. Não invente muita coisa, use essas ferramentas aqui, essas palavras-chave, porque o objetivo desse feedback não é fazer grandes transformações na vida da pessoa. Pense bem, olha quanto tempo você levou no curso para tomar consciência do seu tipo, das emoções secundárias. Não vai ser uma conversa de 15 minutos que isso vai se resolver. Então, para que serviu isso? Para você compreender quais são as competências emocionais que essa pessoa tem. Porque na sua gestão de pessoas isso é importante. Perceber quais são as ferramentas que você dispõe, quais são os elementos no tabuleiro, lembram? Para que você componha uma gestão de pessoas utilizando os recursos que a pessoa tem. Então, se ela me tem prudência, persistência, sentimento de capacidade, ela está me dizendo que ela tem um elemento de ordem forte. A prudência vai sustentar um elemento de ordem. A persistência também. Mas se ela tem curiosidade, tolerância e desidentificação, que seria gula no vício emocional, indolência no vício emocional e avareza, ela não está me mostrando que ela tem recursos para sustentar um elemento muito forte de ordem. Talvez ela tenha dificuldade com ordem, ela tem muito mais habilidade com improvisação, que vem da curiosidade. Então, quando você lida com pessoas, saber com quem você está lidando pode ser extremamente útil para não criar expectativas que não estejam alinhadas com a realidade e, consequentemente, se frustrar. Por isso eu construí essa guia de entrevistas, com o objetivo de você, na entrevista, identificar isso. Notem, se você usar uma ferramenta de diagnóstico, ela é quem vai dar esse elemento, esse diagnóstico. E não foi você quem enxergou isso. Quando eu construí a guia de entrevistas, não só o objetivo de identificar as pessoas da sua equipe, ou útil como um processo auxiliar, né, no processo seletivo, uma ferramenta auxiliar, mas você se exercitar,
Você exercitar o teu ponto de vista, a tua leitura sobre os outros. Garanto a você, na primeira vez que você vai usar essa guia, como quase tudo na vida, você vai achar meio difícil, né? Sei lá, não tenho certeza, e é assim mesmo. Na segunda, terceira e para a quarta, quinta vez, você vai pegar o gosto desse negócio. E você está exercitando esse teu olhar. Muitas vezes no dia a dia nós não exercitamos esse olhar. Estamos escutando o que a pessoa diz, mas não estamos olhando para a pessoa. Estamos buscando respostas e não olhando para a pessoa. Nesses 15 a 20 minutos que você está entrevistando, você vai olhar para a pessoa, tentando identificar. E esse é o exercício que para você vai ser muito útil. Depois da quinta rodada, você vai ficando melhor nesse processo. E vai chegar um momento que nem a guia da entrevista você vai precisar. Numa conversa você vai começar a perceber isso, porque você treinou essa janela 2, foco no outro, por empatia. Sem esse treino, sem esse exercício, sem umas 4, 5 rodadas, realmente fica muito difícil. Você tem que exercitar isso. Mas garanto a você que não leva muito tempo, 4, 5 entrevistas você pega o jeito e vale a pena, porque você está ampliando a tua capacidade de percepção do outro. Então, não deixe para amanhã, comece o mais cedo possível, comece com aquelas pessoas que você já sabe qual é o tipo. Tem certeza que você tem algumas pessoas que você já sabe, frontal um 8, frontal um 7, um 5. Comece com essas pessoas. Não comece com aquela pessoa que você não tem nem ideia do que possa ser, porque isso vai ser um desafio maior e vai fazer com que você se sinta menos confiante com a ferramenta. Comece com aquelas pessoas que você tem mais segurança, em casa e tal, e a partir da terceira, quarta, quinta, aí vá para pessoas que você tem muita dificuldade. Tá? Ganhe um pouquinho de calo com a ferramenta, que com certeza vai ficar cada vez mais fácil. Bom uso da ferramenta e até breve!